Boa tarde a todos. Então vamos hoje falar um pouco sobre o codificador da doutrina espírita. Eu deixei esse título, Obreiros do Bem, que eu estou pensando, já e já fazendo, estou preparando uma série de palestras, vamos ver quantas que vão sair, de trabalhadores do bem. E vamos começar com Allan Kardec. Porque a gente não sabe, muitas vezes, quais são as pessoas, quais são os espíritos que vieram, que encarnaram, para dar continuidade à codificação. Então nós temos, além de Allan Kardec, nós temos Leon Denis, Camille Flammarion, são espíritas importantes no desenvolvimento da doutrina. Nós temos aqui, e já tivemos aqui em Portugal, espíritos como Batuíra, Elias da Silva, que foram para o Brasil quando estava começando o espiritismo lá, e lá ajudaram muito, auxiliaram muito. Só que a gente desconhece essas pessoas, nós desconhecemos o trabalho desses espíritas. Quem foi Batuíra? Quem foi Elias da Silva? Quem foi Eurídice Barçanufo? Quem foi Bezerra de Menezes? Então, a gente tem assim, muito material espalhado por aí sobre, dando informação desses espíritas, que eu diria assim, pioneiros, em períodos que era inclusive proibido você ser espírita, porque hoje é fácil. Esses espíritas passaram por dificuldades, então eu pretendo fazer assim algumas palestras falando um pouco sobre eles, qual que é a obra que eles deixaram, para que possa servir inclusive de exemplo para todos nós, tá certo? Então, esse aí é o nosso codificador, que foi um professor, né? Hippolyte Léon Denis Rivail, que nós conhecemos como Allan Kardec. Ele é francês, nasceu em 1804 e desencarnou em 1869. Os estudos de Kardec, quando criança, foram iniciados em Lyon, né, onde ele nasceu. Aos 10 anos, seus pais o enviaram a Yverdon, na Suíça, completando seus estudos no Instituto de Educação, sob a direção do célebre professor João Henrique Pestalozzi. Então, essa escola do João Henrique Pestalozzi, que era na Suíça, era uma escola modelo, era num castelo, e as pessoas que tinham condições, as famílias que tinham condições financeiras, mandavam seus filhos para essa instituição, que era um modelo, era uma referência na Europa pelo trabalho do Pestalozzi, que até hoje nós temos escola que utilizam o método do Pestalozzi, foi um educador importante. Então nós temos aí a base da educação de Kardec, foi Pestalozzi. Quer dizer, é muito importante na formação da personalidade, que depois vai ser o codificador, tá certo? Então ele começou nessa escola e, pelo que eu pude apurar, ele era assim, uma criança muito dedicada, gostava muito de botânica. Então na biografia diz que ele ficava às vezes o dia inteiro andando nos matos, nas montanhas, pegando vegetação, coisas, insetos, tudo que fosse ligado à natureza para estudar. E ele teve ali, como era uma escola que vinha gente de tudo quanto é parte do mundo, ele teve contato com os alunos de diversos países e, pelo que pude observar também, ele auxiliava aqueles alunos que estavam começando. Então, depois que ele adquiriu uma certa maturidade, ele começou a ajudar aqueles alunos que estavam começando, né? Esse instituto, ele funcionou de 1805 até 1825, tá? Então, durante 20 anos, funcionou esse instituto com professores, todos da confiança, evidente, do Pestalozzi, né? Ele foi um dos discípulos mais queridos de Pestalozzi. Segundo Anna Blackwell, é interessante falar dessa Anna Blackwell, porque nós temos diversos biógrafos de Kardec, várias pessoas que escreveram sobre a biografia de Kardec, mas essa Anna Blackwell, ela assim, eu considero bastante especial, porque ela foi amiga da família Kardec. Então ela viveu na casa de Kardec, ela sabe como é que ele era, como é que era a esposa, como é que era todo aquele relacionamento, como é que era aquela sociedade da época. Então é importante a gente verificar as referências dela. Lógico que eu procurei pegar mais de um, mas ela foi uma referência muito segura, não é? E essa biografia foi curiosa, depois que Kardec desencarnou, ele deu uma comunicação
pedindo para ela, para Anna Blackwell, que fizesse o Livro dos Espíritos em inglês, porque não tinha ainda uma edição em inglês. Ela tinha conhecimento, ela era uma tradutora, era uma escritora, poetisa, jornalista, não é? Então ela fez esse Livro dos Espíritos em inglês e, para nossa sorte, antes de começar o Livro dos Espíritos, ela fez uma biografia de Kardec. Então ela apurou, foi fazendo todos os levantamentos que tinha. Então é uma fonte muito interessante, muito segura de como era a personalidade de Kardec, certo? E aí ela diz que em 1824, repara que um ano antes já de fechar o Instituto, Kardec foi, né, para Paris e fundou lá um colégio ao estilo de Pestalozzi. Então ele fez lá uma escola, porque ele era um educador, era um professor. E foi quando depois ele conheceu e casou com a professora Amélia Boudet, que foi uma pessoa também importante na vida de Kardec. Então pode-se dizer que há duas fases da vida de Allan Kardec. Uma anterior à constituição do Espiritismo, que ele é mais material, enquanto já superior na ordem moral. Outra inteiramente espiritual, em que, admitindo e aceitando a doutrina nascente, faz dela a preocupação permanente do resto da sua vida. Então é interessante observar que o Espiritismo não mudou a vida de Kardec com a sua moral. Ele já era uma pessoa que já teve um estudo, que foi orientado lá por Pestalozzi, era um humanista, era um cientista que ele pesquisava para saber a verdade das coisas, procurava sempre analisar, né, com razão, com racionalização, etc. Uma vida ligada realmente à parte moral. O Espiritismo veio realmente dar para ele aquela coisa que ele não conhecia, que é essa possibilidade da vida espiritual. Eles foram todos nessa época educados no catolicismo, mas quando a gente chega a uma certa idade, começa a pensar sobre uma série de coisas, inclusive das próprios dogmas da igreja, e começa a pensar. E ele só foi realmente, nós vamos ver que ele só foi alertado para os fenômenos, né, bem mais tarde um pouco. Então ele, como educador, ele publicou diversas obras, entre elas o Plano para Melhoramento da Instrução Pública, 1828, em 1829 o Curso Prático e Teórico de Aritmética, em 1831 Gramática Francesa Clássica, em 1846 Programa dos Cursos Usuais de Química, Física, Astronomia e Fisiologia. Então, era uma pessoa que conhecia bastante todas essas áreas. Então ele pôde realmente escrever esses livros ligados à educação, melhorando assim a educação da França naquele período, certo? Bom, mas antes de falar como que Kardec começou esse seu estudo, essa sua pesquisa sobre os fenômenos espíritas, nós vamos fazer aqui uns antecedentes. Como é que começaram? Qual é o exemplo que nós temos sobre os fenômenos espíritas? O que a gente tem de registro assim, mais significativo são as irmãs Fox, onde nós tivemos realmente ali as primeiras manifestações ditas de manifestações inteligentes. Como é que foi isso aí? Essa cidade, né, Hydesville, que era no estado de Nova York, morava ali a família Fox, composta de 3 filhas, 2 das quais viviam com os pais. Os Fox se estabeleceram na casa desde 1847. Então, ele tinha 3 filhas, mais 2 filhas que ficaram lá na casa, né, que era a Kate e a Margaret. Então ali, por volta dos 12 anos, 15 anos, era mais ou menos o que tinha quando começaram realmente forte os fenômenos espíritas naquela casa, que nós vamos ver. Em 1848 começaram a arrastar de cadeira, objetos se deslocando, batida nas paredes. Essa família era uma família protestante. O que eles pensaram logo de cara? É o demônio, né? Eles pensaram já que era o demônio que estava ali naquela casa, que precisava dar um jeito nisso. Que barulho é esse? O que esses demônios querem nessa casa aqui? Tá? Essa foi a ideia que passaram primeiro pela cabeça deles, né? Mas a menina, uma das meninas, a Kate, ela resolveu desafiar essa força invisível que estava na casa, a repetir com os golpes as palmas que ela batia com as mãos. Então o que acontecia? A batida batia na parede, ela pegava e batia uma palma junto. Aí ela começou a bater 2 vezes, a batida batia 2 vezes. Então ela percebeu que existia uma comunicação. A coisa que está aí tá me dando resposta, não é isso? Foi o que ela começou a fazer. A resposta foi imediata.
A cada estalo, um golpe era ouvido logo a seguir. Ali estava a prova de que a causa do som seria uma inteligência incorpórea. Achava que era coisa do demônio e pediram que se retirasse da casa. Olha, vocês saem daqui porque nós não queremos isso. O que ela começou a fazer? Ela pegou e falou assim, olha, se você é uma pessoa que está aí, que quer falar comigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, e se for a resposta correta, você dá uma batida. Se for não, você bate 2 vezes. Aí ela começou a fazer pergunta. Você é o demônio? Não era. Ela começou a chegar e ver que a coisa não era um demônio. Então, com a dificuldade, e foi uma batida depois a letra A, 2 batidas a letra B, foram fazendo um código de comunicação com essa entidade. Ele falou que não era, que chamava Charles Rosman e teria sido assassinado na casa. Então ela falou, mas peraí, então não é um demônio? É uma entidade? Que entidade que é essa? Então foi morto na casa? Aí ele respondeu, sim, eu era um caixeiro viajante que vinha aqui há alguns anos atrás, nessa casa, que era outro dono, eu vim aqui e fui vender meus produtos que eu tinha aqui, e a pessoa, o dono do lugar, quis roubar, né, e roubou minhas coisas e me matou. Eu fui assassinado e depois ele pegou e me enterrou na adega da casa. Não é? Na época eles foram lá depois procurar achar alguma coisa, mas chegaram em água, tinha água embaixo, não deram para ver nada. Mas por incrível que pareça, só 100 anos depois que foram descobertos que o esqueleto estava na parede. Foram derrubar a parede, estava o esqueleto na parede, não no chão. Tá? Então foi constatado depois que era, sim, uma pessoa que tinha sido assassinada naquele lugar. É curioso, né, essa história que os jornais da época publicaram, não é isso? Depois, outras casas de Rochester começaram também a registrar fenômenos semelhantes à Casa dos Focos. Esses acontecimentos também passaram a ocorrer em outros estados americanos. Então, o que aconteceu? A vizinhança começava a chegar, queria saber o que era, né? Que barulho é esse? Que entidade que é essa? E aí começou, né? Já veio o jornal, já veio aquela... Vocês imaginem, né, como é que seria se aqui nesse centro começasse a aparecer imagem, né, de Jesus aqui na projeção, né? Por mais que o Zé Manuel fosse falar, não quero publicidade, alguém ia querer vir aqui para falar, que imagem que é essa que está aparecendo aqui? Você imagina lá na época. Então o povo era curioso, queria saber, como até hoje é, né? Quer saber que milagre que é esse, quero comer cá, quem que é esse espírito, será que eu vou conseguir falar com minha mãe? Começa, né? Todo tipo de exploração que aconteceu na época, né? E essas meninas foram judiadas muito, né? Depois aparece o chamado, diz que os próprios espíritos começaram a aperfeiçoar o sistema de comunicação, que são chamadas as mesas girantes e mesas falantes. O que seria isso aí? Mesmo ainda nos Estados Unidos, várias pessoas em volta de uma mesa, todo mundo senta ali, tal, põe as mãos sobre a mesa e depois de uma oração, etc, etc, aquela mesa levanta um pouco, certo? E só um lado, né? Levanta só fica inclinadinha. Então as pessoas começavam a falar A, B, C. Quando a letra queria, a mesa batia. Letra B, batia. C, D, batia. Eles iam escrevendo para dar a mensagem. Era um pouquinho já melhor do que a palma, 1, 2, 3, e ficava mais difícil. Aí foi um processo mais simples, tá? Mas ainda não tão aperfeiçoado. Mas aí, isso aí foi chamado mesas girantes e falantes. Só que isso caiu como se fosse um divertimento. Foi uma coisa de salão. As pessoas, assim como as pessoas iam lá para ver mágica, etc., ia ver as mesas girantes. Ficou como sendo uma coisa sem nenhuma importância, só para diversão, para passar tempo. Bem? Essa onda espiritualista passou da América para a Europa, cujo terreno já se encontrava preparado pelo desenvolvimento científico. O primeiro jornal francês a dar maior destaque a essa questão foi esse jornal, 26 de 1852, com o título Os Espiritualistas da América. Mas também, mesmo na França, o jornal ridicularizou os fenômenos, dizendo que não passava de embuste de criminosos contra a religião da época. Então aquilo lá tudo era conversa, que não servia para nada, aquilo lá era uma piada, era brincadeira de pessoas de mau gosto, etc, etc. Então, aí você tem uma ideia do que Kardec encontrou, tá? Bom, como é que foi o contato do professor Rivail, né, que não era o Kardec ainda, né? Em 1854 ele ouvira falar em mesas girantes. Fortier, que era um magnetizador que ele conhecia, porque o magnetismo era uma coisa corriqueira naquela época,
disse que acabara de descobrir no magnetismo uma singular propriedade, a de fazer girar as mesas e marchar à nossa vontade. Mais tarde revela ainda, as mesas falam, pergunta-se e elas respondem. Mas Kardec, com aquele rigor científico dele, faz isso aí é conta da carochinha. Eu não acredito, a não ser que a mesa tenha músculos, a não ser que a mesa tenha cérebro, para poder pensar e responder. Esse é o Kardec. As pessoas dizem, o Kardec já era um místico. Não, não era místico quando ele teve contato com os fenômenos. Ele era um cientista. Nós vamos ver que todo o trabalho dele é uma metodologia científica que nós conhecemos hoje, não é? Então foi em maio de 1855, com o Sr. Fortier, na residência de Madame Plenemaison, que o professor Rivail assiste pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes. Então ele foi lá, soube daquelas pessoas, da seriedade daquelas pessoas, porque você sabe quem são as pessoas sérias no lugar que a gente mora. Você sabe quem que é mentiroso, quem que é embusteiro, a gente conhece. E nós conhecemos as pessoas que são sérias, que são dedicadas, que pesquisam as coisas, não é isso? Então ele conhecia aquela família e ele foi levado a essa casa para conhecer o fenômeno. Depois que ele viu o fenômeno, lógico, né, ele analisou se tinha um jeito de fazer alguma traquinagem, né, para poder falsificar aquilo, se fosse um engodo, uma mentira, e ele percebeu que não era, tá? Ele disse, olha só o que Kardec disse: eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tornei a mim estudar a fundo. Então ele fez o que muitos cientistas hoje não fazem. Ele não virou as costas para o fenômeno, ele foi atrás do fenômeno. Vou analisar, se tiver alguma verdade aqui eu vou descobrir. E hoje a gente vê muitas vezes espíritos, né, entidades que tentam mostrar às vezes para nós as coisas, mas o pessoal da ciência muitas vezes fala, não, isso aí é coisa de religião, de misticismo, não vamos me envolver com isso. Felizmente muitos médicos cientistas estão se dedicando à EQM, à experiência de quase morte, vidas passadas, e está realmente se desvendando aí coisas que eram chamadas mistério. E hoje nós vamos ver que é tudo natural, nós que não conhecemos ainda, não é isso? Que não conhecíamos. Então isso aí está em obras póstumas de Kardec. Então um amigo do professor Rivail tinha duas filhas médiums, eram alegres e divertidas. Quando estavam sozinhas ou com jovens companheiros, recebiam mensagens frívolas. Contudo, percebeu-se que quando o professor Rivail estava junto, as mensagens tinham um caráter sério e grave. Então as meninas já faziam essas mensagens, etc, etc. E disse que era tudo brincadeira. Mas quando Kardec estava perto, as mensagens tomavam outro significado. São mensagens sérias. Não era mais aquela frivolidade. Por que isso, né? O que aconteceu de diferente? E a Anna Blackwell conta, e sobre suas indagações, as inteligências invisíveis, quanto à causa dessa mudança, por que com as meninas era brincadeira, quando Kardec estava era sério, ele foi informado que espíritos de uma ordem muito superior àqueles que habitualmente se comunicavam através das duas jovens médias, vieram expressamente para ele e continuariam a fazê-lo, para capacitá-lo a cumprir uma importante missão religiosa. Então os espíritos avisaram, olha, nós estamos aqui para isso, não estamos aqui para fazer brincadeira, e é você que vai ser a pessoa encarregada disso. Deixou claro isso aí, já. E aí o professor Rivail chega na sua casa com a sua esposa e fala, olha, é uma coisa muito curiosa. Minhas conversas com as inteligências do invisível revolucionaram completamente minhas ideias e convicções. Olha aí como é diferente. Não vou ver isso não, isso é coisa mística, coisa de religião. Eu não quero saber disso. Não, vou analisar. Ele começou a analisar, viu a seriedade do trabalho, o que estava acontecendo, as mensagens eram fidedignas, eram verdadeiras. Espera aí, vamos estudar isso aí mais a fundo. As instruções transmitidas constituem uma teoria inteiramente nova da vida, do dever e do destino humano, que me parece perfeitamente racional e coerente. A razão na frente, a razão. Olha aí. Admiravelmente lúcida e consoladora e intensamente interessante. Tenho bem em mente publicar essas conversas em um livro, pois me parece que o que me interessa tão profundamente provavelmente possa ser interessante para os outros.
Ele já está pensando nos outros. Se isso que eu estou vendo é importante, esse conhecimento, que isso vai abrir a minha mente para um mundo que até então a gente não conhece, para outras pessoas também poderia servir. Por que não começar a registrar, fazer um registro desses acontecimentos, para depois fazer uma publicação que ele considera científica disso? Tá? Gente, depois eu vou falar na biografia, muitas coisas que eu li sobre o Kardec, eu li de uma dissertação de mestrado no Brasil, de uma pessoa que escreveu sobre a metodologia científica do Kardec. Como é que ele descobriu as coisas, qual método que ele usou, como é que foi a coerência dele. Então, um trabalho muito sério. Está o nome aí, depois se alguém te interessa, se alguém quiser, eu até sugiro, quiser saber como é que o Kardec fez, as médias que ele utilizou, como é que foi, que eram crianças médios. Isso é também interessante. É muito fascinante o trabalho, é muito sério o trabalho, né? Os primeiros estudos de Kardec partem de suas observações dos fenômenos, verificando sua veracidade. Passou então a aplicar-lhes o método experimental e os demais processos que usava no campo científico. Olha só. Então, se ele, por exemplo, fazia uma pergunta, que era uma médium, ele fazia uma pergunta para o espírito que estava aqui. Como é que você é o lugar que você mora? Ah, eu sou espírito tal. Onde? Ah, eu moro em tal lugar assim, assim, lá no plano espiritual. Ah, é? Perguntava para outra médium, distante. Posso conversar com o mesmo espírito? Pode. Você mora onde lá no plano espiritual? Assim, assim. Ah, comparava as respostas. Se não batia, ele já não publicava isso. Tá certo? Isso não fez com uma ou duas pessoas, fez com 10 médiuns. Ele recebia correspondência do mundo inteiro, de fenômenos espíritas, que ele recebia, canalizava, catalogava, para depois publicar. Ele só publicava as coisas que ele tinha certeza. Certo? Esse é o método científico. Percebeu de que o comunicante era um espírito de um morto. Ele percebeu o seguinte, que não era nada misterioso. Ele percebeu que aquelas entidades que comunicavam eram pessoas comuns. É isso? Que ninguém mudou depois que morreu. É isso? Se ele era um pensador, ele continuava sendo um pensador, certo? Se ele era um trambiqueiro, se ele era um malandro, ele dava as comunicações e era aquele mesmo espírito que ele via. Então ninguém mudou depois da morte. Ele percebeu que era pessoas, e eles não tinham conhecimento de tudo. Eles tinham conhecimento do que nós temos, e às vezes até menos, porque são pessoas diferentes do plano espiritual. É isso? O plano espiritual, para poder melhorar, os espíritos que estão no plano espiritual, para poder melhorar, nós temos que melhorar, porque nós que vamos para lá. É isso? O professor Rivail pergunta aos espíritos sobre escrever um livro relatando seus estudos sobre os fenômenos espíritas. Quero escrever um livro sobre isso. O que vocês acham? Olha a resposta dos espíritos. Ao livro em que você incorporará nossas instruções. A religião é dos espíritos, não é de Kardec. O espiritismo é a religião dos espíritos. Continuaram as inteligências comunicantes. Você dará como nosso trabalho e não como o seu. Olha só. O título de O Livro dos Espíritos, e você o publicará, não sob o seu próprio nome, mas sob o pseudônimo de Allan Kardec. Tá certo? E eles falam, você vai fazer e continuar fazendo. Mantenha seu próprio nome de Rivail para os seus próprios livros já publicados. É isso? Mas pegue e mantenha o nome que lhe oferecemos para o livro que você está prestes a publicar pela nossa ordem, em geral, para todo o trabalho que você terá que fazer no cumprimento da missão que, como já lhe dissemos, foi confiada a você pela Previdência e que irá se abrir gradualmente diante de você enquanto você continuar nela sob nossa orientação. E um dia o Kardec perguntou para os espíritos, mas e eu? É muita responsabilidade eu fazer isso aí. É muito difícil fazer isso, é um trabalho muito grande. E se eu não conseguir? Nós substituímos você por outro. Foi simples assim a resposta dos espíritos. O espírito não pode, o plano espiritual não pode colocar tudo numa pessoa só. Aí tinha o Leon Denis, Camilo Flammarion, outros tantos que poderiam substituir Kardec se ele falhasse na missão. Mas felizmente ele foi até o fim, é isso? E aí vem, olha só a curiosidade.
As médiuns que serviam a esse trabalho foram inicialmente as jovens Caroline e Julie Boudin, respectivamente, 16 e 14 anos, às quais mais tarde se juntou Celine Jafé com 18 e Irmãs de Fogo com 14 anos. Como é que essas pessoas tinham, a gente lendo o Livro dos Espíritos, aquelas respostas filosóficas, meninas de 14 anos, 16 anos, que conhecimento elas tinham disso? É isso? Então Kardec manteve realmente essas pessoas, que dava também uma seriedade no trabalho, não pegou um pensador, um professor para falar de coisa filosófica, não, foram jovens, crianças, é isso? Após o primeiro esboço, o método das perguntas e respostas foi submetido à comparação com as comunicações obtidas por outros médiuns franceses, num total de mais de 10. Então perguntava para mais de 10 médiuns, nas palavras de Kardec, cujos textos psicografados contribuíram para a estruturação do texto. Então foi uma coisa pensada, é o que a gente faz no trabalho científico. Ele precisa ser colocado à prova, outras pessoas têm que experimentar. Né? Se acontecer, aí sim é válido. Não é só o que eu fiz funcionou, se outro fizer não vai funcionar. Aí não é um trabalho científico. Não é? Aí está, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Está aí, sobre a imortalidade. Então, princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, é um trabalho muito sério que Kardec fez, que nos deixou. Tá? Esse livro foi vendido assim rapidamente. Rapidamente, as pessoas pegaram esse livro, já passaram para cá, passaram para lá e já teve que fazer outra edição, foi assim, né, bastante concorrido, posso dizer, mas também muitos livros também que nós sabemos foram queimados na Espanha, não é? Do alto da Barcelona, não é isso? Barcelona, né? Foi em Barcelona, tá? Bom, então ele publicou em 1861 o Livro dos Médiuns, em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. O que a gente acontece também aí? Gente, é evidente que ele foi atacado por todos os lados. É evidente. A nossa formação lá, lógico, a formação que era a maioria, é da Igreja Católica. E não vai aqui nenhuma crítica à Igreja Católica. Mas é o que era na época, como nós também fomos a maioria do caso na Igreja Católica. Como eu falo, eu também fiz primeira comunhão, fui batizado, normal, certo? Mas os meus filhos eu não batizei, nos modos que fazia na Igreja Católica. Que eu achei que, na minha modesta opinião, não há necessidade, tá? Podia até arrumar um padrinho para ele, e uma madrinha, ó, essa aqui vai ser seu padrinho, essa vai ser sua madrinha, né? Mas não há necessidade de fazer um ritual para isso. Essa é a minha concepção. Então ele foi atacado. Quando ele fala que o céu e o inferno não era aquela que a gente tinha aprendido, aquela maneira que a gente tinha aprendido, disse que era uma coisa rígida, né? Se é bom vai para o céu, se é mal vai para o inferno. E essa dosagem, essa dosimetria, qual o mal que vai para o inferno? Se é um mal mais ou menos, vai para o purgatório, quanto tempo? Quem que faz isso? Existem juízes lá para fazer isso? Ó, você é mais ou menos mal, você vai para cá. Você é perverso, você vai para lá. Você é bom, você vai esperar um pouco. Você não é muito bom ainda, sabe? É uma coisa meio estranha. Agora, se você analisar a obra Céu e Inferno, para quem não leu ainda, são os espíritos falando onde eles estão. É o depoimento deles. Olha, era uma princesa. A minha vida foi uma vida fútil. Eu sempre eu fui recebida sempre com reverência. Tudo que eu queria era me era dado. Qualquer alimento, qualquer roupa, tudo eu tinha. E eu, quando desencarnei, eu achei que eu ia ter esse tratamento do outro lado, mas não é assim. Tá? O meu jardineiro está melhor que eu. E aí? Então vamos ver que a nossa vida não estava realmente baseada nos princípios da moral e da ética. É isso que a doutrina vem através do Evangelho segundo o Espiritismo. Precisava ter o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma visão, né, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, que vai aclarar muitas coisas que a gente ainda não sabia, certo? Além das 5 obras básicas, ele publicou também O que é o Espiritismo, em 1859, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, e obras póstumas depois foi publicado 21 anos após a desencarnação de Kardec, é isso, em 1890.
o que é o Espiritismo, eu gostei muito, porque o Kardec, ele vai respondendo as questões como se fosse de pessoas que são contrárias ao Espiritismo. É fantástico, sabe? Mas por que você fala assim, assado? Que prova que você tem disso? Aí ele vai respondendo aquelas indagações de pessoas que questionavam, e com razão. Porque o questionar, gente, ele é salutar. Até que dizem, né? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. As perguntas têm que ser bem feitas. Agora, não posso falar, eu não conheço a doutrina, mas não gosto da doutrina. Eu não li nada sobre o Espiritismo, mas eu odeio o Espiritismo. É uma coisa muito, elementar, não dá para aceitar isso. Agora, se eu conheço a doutrina, analisei os ensinamentos lá que passaram através do Kardec, através dos Espíritos, e questiono aquilo, se eu tenho um fundamento, aquilo vai ser respondido. O Kardec fez isso inúmeras vezes. Quantas cartas que ele recebeu, e depois respondeu, mas milhares de cartas, para poder responder aquilo, e sempre lembrando, não é isso? A doutrina não era de Kardec, ele simplesmente organizou e fez um método para poder botar e publicar o que os espíritos diziam. A Revista Espírita, 1858 a 1869, que é um trabalho que eu confesso que agora que eu estou lendo realmente a Revista Espírita, que nem todo mundo também lê porque acha um pouco cansativo, mas ali nós temos todo o manancial da pesquisa de Kardec, sabe, depoimentos, conhecimentos muito fantásticos. Então ele fez até 1869. Fundou também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858. Kardec registrou o fenômeno. Seu papel seria o de mero transmissor. Seu enorme esforço, entretanto, consistiu em coordenar as respostas, verificar-lhes a autenticidade, comprovar-lhes a concordância, examiná-las, analisá-las, compará-las, explicá-las, por vezes comentá-las, enfim, apresentá-las ao mundo com o objetivo de tornar mais felizes e mais bem orientadas as criaturas, sem lhe importar o combate que lhe desencadearam aqueles a quem as novas doutrinas vinham perturbar no seu comodismo, no seu conservadorismo ou nos seus interesses. Então, o Kardec não foi só, como se diz assim, o Kardec foi um carteiro dos espíritos. Não foi assim. Não foi um carteiro dos espíritos. O espírito falou aqui, eu publico. Ele falou aqui, não. Ele analisava aquilo, catalogava aquilo, via as respostas, analisava, comparava. Depois, ele dava opinião, porque a gente vê, por exemplo, no livro dos Espíritos, tem a resposta dos Espíritos e o comentário de Kardec. Ele comentava. Então, ele tem uma contribuição. A gente vai ver o Kardec ali, tá? Sempre coerente, sempre fundamentado, tá bem? E, como ele fala, novas doutrinas vieram perturbar no seu comodismo. Porque a gente acomoda. A gente acomoda. A nossa vida fica ali, às vezes, chega um ponto. Eu vou dar um exemplo, não é que todo mundo é assim, tá? Mas algumas pessoas, isso acontece muito no Brasil, acho que aqui não acontece, tá? A pessoa consegue o seu emprego, compra o seu carro, tem a sua casa, está lá, casado, tem um filhinho, aí ele, é isso que eu quero para a minha vida. Chega alguém e fala assim, ô fulano, vamos fazer um curso ali assim, não, tá tão bom assim, olha, vai ter tá tendo lá um caso assim, vamos lá ver, não, aqui tá tão bom, surgiu um novo conhecimento científico aí, para quê? Eu estou tão bem assim. É a zona de conforto que muitas vezes a gente se acomoda. Tá? Agora você imagina a época, vai ter que mudar a ciência, vai ter que mudar a religião. Tá? Os espíritos não voltavam. Você morreu, você foi para o céu, para o inferno, para o purgatório, mas não volta. De repente o Kardec fala, não, volta. O espírito fala, volta, vamos voltar sim. Aí já complica. Aí já complica. Isso, eu fui um bom cristão, eu procurei fazer o bem, dava esmola, então eu estou quites. Mas não é bem assim. Será que você é merecedor de tudo isso? Você vai analisar a sua consciência, e aí já também incomoda. Tá? Então a gente, às vezes, e o Kardec veio incomodar a época, e até hoje ainda eu acho que incomoda. Sobre a doutrina espírita, para encerrar, apesar da parte que incumbe a atividade humana na elaboração da doutrina,
A sua iniciativa pertence aos espíritos. Ela, porém, não é formada pela opinião pessoal de nenhum deles. Não é nem pode ser senão o resultado do ensino coletivo e concordante. Só com esta condição pode chamar-se de doutrina dos espíritos. De outra forma, não teria mais que o valor de uma opinião pessoal. Então isso mostra bem. E outra coisa que eu esqueci de falar, o Kardec procurou dar naturalidade ao fenômeno espírita. Assim como quando alguém não conhecia eletricidade, tomou um choque pela primeira vez, desculpe, o trocadilho foi chocante, né? Não é? Mas à medida que a gente conhece a eletricidade, que vê que ela acende uma lâmpada, para nós já é natural, não é isso? Kardec procurou mostrar que os fenômenos espíritas são naturais, não são misteriosos, não tem nada escondido, não existe um véu sobre isso. Nós que não conhecíamos isso, à medida que os espíritos, né, a espiritualidade maior resolveu mostrar, olha, nós estamos aqui, nós continuamos vivos, né? Os espíritos continuam vivos, vocês precisam de conhecer, a vida de vocês vai ter que tomar um rumo para que vocês possam chegar aqui na espiritualidade em condições melhores. Para isso nós mandamos esses espíritos para falar sobre isso. É isso? E Deus, na sua sabedoria maior, mandou Jesus, através do seu evangelho, para poder nos dar esse rumo. Está tudo concordando. Então, quando eu falei, agora para encerrar de verdade, sobre os pioneiros da doutrina espírita, são continuadores do trabalho do Criador. Então, um espírito como Bezerra de Menezes, como Batuíra, que eu falei, que é um português, são pessoas que vieram para, vamos lá, gente, vamos, né, sair dessa zona de conforto e vamos trabalhar. Eu fiquei surpreso de ver, lendo sobre a biografia desses portugueses e brasileiros, teve um desses que foi trabalhar com a Anália Franco no Brasil, que é uma figura assim, importantíssima da doutrina espírita. Foi trabalhar junto à Anália Franco, foi se juntar esforços. Um deles contribuiu para o Reformador, que é uma revista da Federação Espírita Brasileira, na formação, na fundação da Federação Espírita Brasileira. Então o trabalho dos portugueses está muito mais ligado do que vocês pensam, com relação ao Brasil, com relação ao desenvolvimento da doutrina espírita, certo? Tá aí então, né, alguns livros aí, o Livro dos Espíritos, a Gênesis, Obras Póstumas, Allan Kardec, o Espiritismo, Zeus Van Tuyl, As Mesas Girantes, o Espiritismo, Anna Blackwell, uma biografia esquecida, Carlos Embaçaí, Marcelo Pimentel, são assim, essa dissertação de mestrado da Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Que chama O Método de Allan Kardec para a Investigação dos Fenômenos Mediúnicos. É uma dissertação de mestrado de 2014, é um trabalho recente. Então, depois se alguém se interessar, pode entrar em contato comigo, eu dou onde que está isso aí, pode baixar para ler. Eu achei assim fantástico, conhecer realmente muito mais, e um trabalho feito numa academia. Então, não é uma dissertação de mestrado, certo? É isso aí, gente. Agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição para qualquer outra informação, ok? Muito obrigado.